STJ julga hoje o tema 1124, um dos mais importantes ligados a aposentadorias. Saiba tudo sobre ele. Repetitivo sobre benefício concedido judicialmente mediante prova não analisada pelo INSS tem ajuste no tema. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu ajustar a questão submetida a julgamento no tema repetitivo 1124, agora fixada nos seguintes termos: caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. A redação anterior da controvérsia não fazia menção à questão do interesse de agir, uma das condições para a propositura de ação judicial. O ministro Herman Benjamin, relator dos recursos repetitivos, lembrou que o Supremo Tribunal Federal, STF, confirmando jurisprudência do STJ, definiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não havendo ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e do indeferimento pelo INSS, tema 350 da repercussão geral. Manifestação do INSS é imprescindível para a propositura da ação judicial. De acordo com o ministro, ao julgar o tema 350, o STF reconheceu ser imprescindível a manifestação do INSS antes de eventual ação judicial, sendo suficiente uma decisão administrativa negativa para caracterizar o interesse de agir do segurado, ou seja, não é necessário aguardar todo o trâmite do processo administrativo para acionar a Justiça. Ao decidir dessa maneira, o STF assentou que a pretensão do segurado deve primeiro ser apreciada e denegada pelo INSS para que só então possa vir a ser desafiada judicialmente. É preciso que haja uma ação, ou omissão, administrativa prévia sobre a qual recairá o controle judicial, afirmou. Herman Benjamin lembrou que existem exceções, como nos casos de omissão administrativa na análise do requerimento do segurado, além das hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Interesse de agir deve ser discutido se o segurado já tinha acesso à prova. Em relação ao tema repetitivo afetado pela primeira sessão, o ministro comentou que a controvérsia diz respeito aos casos em que o segurado propõe ação judicial e a instrui com provas que não foram apresentadas ao INSS à época do requerimento administrativo. Daí a discussão sobre o início do pagamento do benefício deferido na via judicial, se a partir da data do pedido administrativo ou da citação da autarquia. O relator diferenciou os casos em que o documento novo, apresentado apenas em juízo, já estava disponível no momento do requerimento ao INSS, mas não foi juntado pelo segurado das situações em que a prova não estava disponível para o beneficiário no momento do pedido administrativo. Na primeira hipótese, o ministro comentou que o ônus de apresentar o documento era do segurado, sendo necessário discutir o seu interesse de agir na via judicial, já que houve negativa fundamentada do INSS. Nesses casos, o relator apontou que o interessado pode apresentar novo requerimento administrativo e instruí-lo com a prova necessária. Transferência de responsabilidades do INSS para o Judiciário. Admitir demandas amparadas em indeferimentos dessa natureza termina impondo ao Judiciário a análise originária do requerimento, uma vez que, a rigor, aquele apreciado pela administração foi outro. Há, portanto, subversão de atribuições com a transferência para o Judiciário de responsabilidades da administração, trazendo-lhe os custos correspondentes, comentou o ministro. Na segunda hipótese, quando o interessado não tinha acesso ao documento ao fazer o pedido administrativo, Herman Benjamin apontou que o tratamento de cada caso depende da natureza do documento e do grau de controle que o requerente tinha de sua disponibilidade. Ainda não há data prevista para o julgamento do tema repetitivo. Até a definição da tese, a primeira sessão determinou a suspensão de todos os processos sobre o mesmo assunto que estejam em fase recursal, tanto nos tribunais quanto nas turmas recursais dos juizados especiais federais. Espero ter esclarecido tudo. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário. Eu sou Isis Nascimento e daqui a pouco eu volto.